Olá, meu nome é Carolina, eu sou mãe da Maitê e da Olivia, de 6 e 3 anos. Eu sou casada com o André há 10 anos. Nós somos líderes do Ministério de Louvor aqui da nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Nosso pastor-presidente é o pastor João Adair. Eu quero cumprimentar você aí, da Igreja Metodista em Parque Fluminense, do pastor José Rotti. A Aliança de Fogo é o nome da célula dessas mulheres poderosas e nós vamos compartilhar um pouquinho aqui da palavra de Deus. Eu quero te convidar hoje para conhecer um pouco mais sobre a história de Abigail. Ab significa pai e Gail regozijar-se. Então, significa a alegria do pai. Com certeza, a Abigail trouxe alegria ao coração de Deus, nosso pai maior, nosso Abba Pai, né? Com a atitude dela. Provérbios nos convida a edificar a nossa casa como mulheres sábias. Então, vamos aprender um pouquinho com a história dela? Bom, o contexto dessa história é que Samuel morre, né? E aí Davi vai para o deserto de Parã. Esse deserto de Parã, assim que o povo saiu do Egito, ele ficou um tempo ali no deserto. A gente pode trazer no contexto que é um deserto de espera, né? Existem alguns momentos na nossa vida, um tempo de espera que precisam ser tratados por Deus. E Davi foi ali para ser tratado por Deus. Ele estava fugindo de Saul, que queria matá-lo, né? Nessa época. E aí, Davi estava num contexto de que ele tinha perdido Samuel, ele estava desesperançoso, ele estava privado de algumas coisas, porque você no deserto você não tem, né? A colheita, os rebanhos, né? O banquete que Davi tinha. Ele estava ali com seus homens no deserto e por algum tempo cuidou e supriu a necessidade dos escravos de Nabal. Nabal significa tolo. Nabal era o esposo de Abigail. Ele cuidou desses homens. E aí, quando ele precisou mais na frente, ele lembrou: vou pedir a Nabal porque eu ajudei Nabal. Ele vai me ajudar. Só que ele tem uma resposta negativa de Nabal. Nabal fala assim: não, eu não tenho que dar nada das minhas coisas. Nabal era um homem egoísta, mau. E um servo de Nabal conta para Abigail, fala: ó, Davi queria ajuda e Nabal não deu ajuda. Então Davi vai vir contra a tua casa, contra a tua família. O que Abigail faz? Pega o estoque dela, as coisas dela que ela poderia suprir a fome dos homens de Davi e de Davi. Ela se prostra diante de Davi. Ou seja, a gente aprende sobre humildade, né? Ela foi ali apaziguar uma briga que poderia ter acabado com a família dela, né? E ela entrega aquela oferta ali, aqueles alimentos. No versículo 18 diz tudo que ela pega para oferecer como alimento. A história de Abigail está em 1 Samuel, capítulo 25 todo. Então, se você não leu antes, faça essa leitura depois, que é uma leitura muito rica. E a gente pega cada detalhe e vai anotando e vai aprendendo com a Abigail. Ou seja, a gente percebe que ela era uma pessoa humilde, porque no versículo 23 ela diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se. Ou seja, eu sou humilde, eu tô aqui reconhecendo a culpa. E ela disse para Davi, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da tua serva. Ela tá ali reconhecendo a culpa do esposo dela, falando assim: não bota culpa nele não, ela já sabia que ele era tolo, ela estava tentando apaziguar uma briga, uma guerra que poderia causar, uma tragédia na verdade. Então, muitas de nós poderiam pensar assim: não, mas o problema foi de Nabal, ele que arrumou essa confusão, ele que... Não, querido, quando nós somos casados, nós somos um, né? E a Bíblia diz: a mulher sábia edifica seu lar, mas quando o homem é tolo dentro do seu lar e tem alguma atitude errada, a gente colhe as consequências. Então, se eu posso diminuir as consequências, se eu posso buscar no Senhor uma forma de melhorar a vida da minha família, eu vou buscar, eu vou fazer, eu vou me humilhar.
né? E nesse momento ela humilhou aos pés do Senhor e disse: deixa que eu fale, me escuta, só me escuta. E aí Davi continuou ouvindo e ela fala: Nabal, como seu nome diz, ele é o tolo, né? Eu não vi que os teus homens foram lá pedir comida. Eu não vi, a culpa é minha de eu não ter visto, né? E aí no versículo 27 ela diz assim: este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor, né? Que foram todas as coisas lá do versículo 18. Ou seja, ela ofertou na vida de Davi. Ela ofereceu. Primeiro ela se prostrou, depois ela ofereceu. E aí no versículo 28 ela diz assim: perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor seu Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. Ou seja, ela está abençoando a vida de Davi. Ela se prostrou, ela ofertou e ela está abençoando com as suas palavras a vida de Davi. Deus certamente vai firmar a tua casa, né? E no versículo 29 ela profetiza na vida de Davi. Olha o que ela fala: e se algum homem se levantar para prosseguir e tirar-lhe a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém a vida de seus inimigos este a lançará fora, como se a atirasse na cavidade de uma funda. Ela também aconselha Davi. No versículo 31 ela diz assim: então meu Senhor não... vamos ler o 30. E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, porque ela sabia que existia uma promessa sobre a vida de Davi, então meu Senhor não terá motivo para pesar o remorso de ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. Aí ela tocou no coração de Davi, ela aconselhou Davi. Ela lembrou: ei, lembra que tem uma promessa? Lembra que você vai ser rei de Israel? Você pode até estar se sentindo frustrado, Davi. Samuel pode até ter morrido, mas quem fez a promessa não foi Samuel, foi Deus. Porque muitas das vezes nós ligamos a promessa a pessoas, mas quem vai cumprir a promessa é o Senhor. Independente da circunstância, a Abigail se mostrou uma mulher sábia, estratégica, apaziguadora, humilde. E assim, quando ela falou isso para Davi, não se vinga não com as tuas próprias mãos. Lembra-te que tu tens um Deus que vai vingar por você. Davi cai em si. Ele falou: realmente foi o Senhor que te mandou para falar essas palavras para mim, porque assim, parece que quando Davi quer se vingar, quando a gente quer se vingar, quando a gente está com raiva de alguma coisa, a nossa visão fecha e a gente fica com aquele ódio no coração e a gente quer se vingar daquilo. Mas quando vem alguém com uma palavra branda e Deus te convida a ser essa pessoa, né? Porque a palavra branda desvia o furor, lá em Provérbios diz isso. Deus quer te convidar a ser essa mulher apaziguadora, humilde, que se prostra, que oferta, que abençoa, que profetiza, que aconselha na vida do seu esposo, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, porque não importa as circunstâncias, né? Com certeza a Abigail vivia uma circunstância difícil, você lidar com um homem tolo, você ser casada, a Bíblia não dá mais detalhes de quanto tempo ela era casada, qual era a situação, qual era a real situação, por que ela se casou com Nabal, mas a Bíblia relata coisas que a gente precisa atentar. Não importa a situação, não importa quem está do seu lado, eu vou me manter fiel. E o Senhor honra Abigail, porque o próprio Deus vinga com a morte de Nabal, né? Lá no versículo 36 diz assim: Abigail voltou, se juntou a Nabal, falou com ele e aí ele morreu. Depois que ele ouviu isso, ele morreu. Quando Davi soube que ele tinha morrido, casa-se com Abigail. Lógico, quem não quer uma mulher sábia do seu lado para aconselhar, para profetizar, para abençoar? Então, minha irmã, que você seja essa mulher, a abençoadora, que profetiza, que aconselha e que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus
possa te conduzir às leituras da palavra, que você possa aprender em cada detalhe como colocar edificando a sua casa com a palavra de Deus. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Suelen pelo convite e deixar um beijo para vocês e quem sabe a gente se encontra aí futuramente, tá bom? Um beijo!